Papo com o especialista. Ligando informação e você. Olá, ouvintes da rádio Segue o Passo. Eu sou Fernando Borges. Eu sou Vitor Torres. E eu, Pedro Barbosa. Estamos começando mais um programa Papo com o Especialista. Estamos recebendo hoje o grande especialista e crítico em cinema, Leonardo Campos. Olá, Leonardo. Olá, meninos. Olá ouvintes. Olá. Boa noite. Professor Leonardo, sabemos que o Brasil está entre os 10 últimos países na questão educacional. Atualmente, o cinema em sala de aula é mais aprendizado ou uma forma de entretenimento? Bom, você fez aí duas perguntas em uma e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Fique à vontade. Em relação ao Brasil, para a gente responder essa questão, nós temos que voltar um pouco os olhos para a história, para a nossa história. Uma história de um país que foi colonizado, que foi subtraído durante muito tempo. Isso dá uma discussão para diversos programas, né? E o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país muito grande. Então, compará-lo a índices de outros países que, em alguns casos, têm o tamanho de um dos nossos estados, é um pouco complicado, né? Agora, em relação a cinema e entretenimento, eu diria que pode ser as duas coisas. O problema é que as pessoas não estão preparadas para aprender e se entreter. Existe uma cultura que separa uma coisa da outra e é por isso que afasta, inclusive, as pessoas do campo da educação. Alguns acreditam que a hora de se divertir e a hora de estudar. E você pode fazer as duas coisas, mas isso requer boa vontade, planejamento, estruturação e um professor que seja um bom mediador. Em seu tempo de trabalho como professor, você já teve algum caso de sucesso com o uso do cinema em sala de aula? Olha só, quase todos os casos, para eu me auto-intitular um professor que trabalha com cinema, um pesquisador nessa área que aplica o cinema em sala de aula, a maioria do caso, né, são casos de sucesso. Agora, obviamente que em alguns momentos, e principalmente nos iniciais, a falta de preparo, a falta de esclarecimento, a falta de uma estrutura melhor me impediu talvez que o trabalho funcionasse da maneira adequada. Mas, para que o trabalho funcione bem, ele requer pesquisa, ele não pode ser um trabalho assim de qualquer jeito, tipo, quero passar um filme sobre a ditadura militar, vou pegar qualquer documentário sobre o assunto e jogar na sala. Não, você precisa assistir antes, você precisa ver se aquele material dialoga com a turma que você vai exibir, você precisa ter um questionário acompanhando, um exercício, um estudo dirigido ou alguma atividade que seja de preferência de metodologias que sejam ativas para que o estudante possa aprender e se entreter. Depende muito do professor, depende muito também vai depender do nível de leitura da turma, mas depende muito do profissional que vai desenvolver esse trabalho. O cinema é considerado uma ferramenta poderosa para a educação e reflexão humana? Sem dúvida, né? O cinema, a televisão, o cinema, a internet hoje, né? O audiovisual de maneira geral, são os equivalentes ao que a literatura e o teatro foram em séculos passados, né? Então, através do cinema, nós educadores chamamos de aprendizagem concreta. Então você pode utilizar o cinema em todas as instâncias da sua vida. Eu posso pegar, por exemplo, um componente curricular do curso superior, rádio jornalismo. Eu posso trabalhar com o cinema o semestre inteiro. Cada semana passar um filme diferente. Discutir esse filme associado a um texto e a um contexto. Isso não vai impedir que as pessoas aprendam, não vai impedir também que elas possam se entreter. Porque quando você passa um filme em sala de aula, indica um filme para o estudante, o que você está pedindo para ele não é necessariamente questões técnicas da obra. Isso seria mais para um estudante de cinema, para um estudante de artes visuais. O que você está querendo com esse material é pedir que o aluno utilize o conteúdo, a história que é desenvolvida no filme, para discutir determinado tema. Aí você pode ter, por exemplo, Avatar para discutir ética, discutir bioética. Você pode utilizar uma série de TV, por exemplo, super popular, como Grey's Anatomy. Quem vai imaginar que a gente pode discutir, fazer uma reflexão em sala de aula? Mas pode. No aula de literatura, por exemplo, de ensino médio, você pode utilizar a série para falar que ela traz elementos do movimento romântico. Enquanto uma série como House ou como O Residente, que também é sobre a temática médica, trabalha com elementos realistas, fazem críticas ao sistema. Então, dá para você trabalhar, né? Dá para você mesclar entretenimento e aprendizado, e melhor que isso,
Você precisa, como educador, entrar na cultura desse aluno, compreendê-lo. Um outro caso muito comum, Anitta. Anitta é só entretenimento, é cultura de baixo valor estético. Mas um dos últimos trabalhos da cantora, por exemplo, né, o videoclipe Vai Malandra. Você pode pegar aquilo para discutir a malandragem do brasileiro. Aí você vai para a literatura do século XIX, começa a discutir quando foi que surgiu esse conceito de malandragem do brasileiro. Aí você vai para um romance Memória de Sargento de Milícias, né, que é um romance super famoso da época. Então você está relacionando aí diversos conteúdos e está mostrando que a aprendizagem ela está toda relacionada a uma rede. E o cinema, os seriados, os videoclipes, a televisão está aí para informar, assim também como está para desinformar, ou seja, de alguma forma ideológica. A pessoa que precisa ter também um senso crítico em relação àquele material que ela recebe para recepcioná-lo, interpretá-lo e ter o seu próprio ponto de vista. Chegou o momento da participação do ouvinte. Temos a participação de nossa querida Cacau Tourinho. Ela que é de lá do bairro da Liberdade. Vamos ouvir qual é a dúvida dela. Lembrando que para participar do nosso programa, envie um WhatsApp para o número 998752666. Boa noite, Leonardo. Sabemos que a tecnologia está avançando muito rápido e, consequentemente, está mudando as formas de se fazer pesquisa. Você acha que os livros impressos poderão ser esquecidos ou então substituídos pelos livros digitais? Sobre a tecnologia, é uma questão polêmica, né? Os discursos são muito proféticos, vamos dizer assim. A tecnologia ela não vai ser anulada, ela não vai anular, né, os livros impressos. Os livros impressos eles vão continuar existindo. Claro que vai haver algumas pessoas que vão se interessar mais pelo suporte digital, porque elas podem ler no celular, no tablet, mas o suporte impresso é algo ainda muito firme, algo muito forte na cultura, né? Eu particularmente adoro livro impresso, porque você tem uma questão de design, diagramação, de ter o livro ali em mão. Existe uma coisa de fetiche ainda, né, do interesse da pessoa em ter aquele livro ali para ler, mas por questões ambientais, inclusive, isso tem mudado. Uma coisa que a tecnologia, as pessoas não sabem usar ainda, por exemplo, levando isso aqui para estudo, é a questão da estudar pelos meios tecnológicos. As pessoas utilizam muito, às vezes, a tecnologia para entretenimento. Mas, às vezes, se você colocar o celular para uso na sala de aula, nem todo mundo tem a maturidade para utilizar esse material, né? Acaba se perdendo pelas redes sociais, acaba dispersando e não consegue realizar o trabalho. É aí que vem aquela polêmica, aquela discussão constante sobre dá para utilizar tecnologia em sala de aula, até que ponto? Até que ponto você pode ler através desses novos suportes tecnológicos? Será que ler através do tablet e do celular não dispersa, diferente dos livros impressos? Ou será que isso é só uma questão de educação, de bom senso e de organização psicológica, inclusive, da pessoa, do usuário, do leitor? É uma coisa para a gente pensar. É verdade. E falando sobre esse negócio de tecnologia, professor, eu li um artigo seu sobre o uso do WhatsApp na sala de aula. Existe uma forma adequada para usá-lo? Olha só, o WhatsApp hoje ele é um dos grandes vilões da gente em vários aspectos da vida cotidiana, né? As pessoas hoje têm problemas no trânsito porque estão desconcentradas no WhatsApp. Eu vou dizer por mim, eu tive uma fase no WhatsApp, por exemplo, que eu até tomava banho com o celular e no porta-sabonete e tal, e ela tomando banho, parava, respondia, que estava envolvido em alguma discussão e que era relevante aquilo. Mas assim, a gente precisa achar, né, um limite aí. Em relação a utilizar em sala de aula, há possibilidade. Depende muito da forma como o profissional, o mediador, o professor vai construir a sua atividade para que ela tenha uma pertinência, para que ela tenha um sentido. Por exemplo, em aulas de matemática, você pode utilizar o WhatsApp da seguinte forma: você faz um grupo, aquele é um grupo de desafios e todo mundo é proibido de enviar qualquer tipo de mensagem que não seja ligada ao problema enviado pelo professor. Todos os dias, pela manhã ou pela noite, o professor envia um problema, uma situação e pede que os alunos façam a resolução. Quem conseguir chegar ao resultado mais rápido é o vencedor daquela etapa. Pode ser algo interessante, porque o aluno leva à sala de aula
ela fica constantemente acompanhando aquele estudante no seu dia a dia. Você pode utilizar isso para discussão de um filme, por exemplo, numa aula do curso de comunicação, numa aula de literatura de ensino médio. Tem um caso, esse meu artigo que você está falando, ele se relaciona ao uso de WhatsApp como ferramenta de letramento para pessoas que frequentam a modalidade EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos, que são pessoas que não tiveram acesso à educação durante a fase escolar. E aí elas precisaram entrar na escola no período posterior e você tem uma turma muito heterogênea. Pessoas de 20 e poucos anos, de 30, de 40, de 50, tem pessoas até de 60, 70. E aí você precisa achar uma forma de conseguir conectá-las de algum jeito. E a utilização de WhatsApp para atividades de leitura foi muito importante nessa turma. Mas foi um caso, aí está aquela história da pergunta, um caso de sucesso. Uma questão empírica que eu posso comprovar que deu certo, mas não vai ser sempre que vai dar certo. Depende muito da forma como o profissional vai utilizar aquela ferramenta em suas atividades. Então, Leonardo, esse artigo você criou por conta da experiência que você teve ou teve outros motivos? Nossa família, por exemplo, quando vê a gente estudando constantemente depois que a gente se forma, não compreende. Bom, qual é o passo da vida para algumas pessoas? Estudou, fez a faculdade, pegou o diploma, vai trabalhar naquilo e vai seguir aquela profissão até o dia que ela achar conveniente, né? Mas hoje, com o advento da cybercultura, com o processo, por exemplo, de democratização do conhecimento, antigamente nós tínhamos aquela sala de aula que o professor era o rei, ele mandava, ele sabia, era ele que sabia tudo, nós não sabíamos nada. Entrávamos na sala de aula, assistíamos a aula até o final, anotávamos as coisas e memorizava tudo para na prova jogar aquele conteúdo na avaliação. Hoje ainda acontece isso, com muita frequência. A gente não está muito longe disso aí, não. Mas nós precisamos, principalmente no curso de comunicação, acho que em qualquer área do conhecimento, a gente precisa o tempo inteiro de atualização, porque as coisas vão avançando e se você não avança com o progresso, né, tecnológico, você fica para trás. Então, um professor de comunicação social que trabalha com estudantes de cinema, de jornalismo, de publicidade, que é crítico de cinema, que é professor de ensino médio e trabalha com o público jovem e adolescente, não tem nenhum tipo de habilidade ou não procura conhecer profundamente as principais redes sociais e aplicativos, ele é uma pessoa que está ultrapassada. Ele não vai conseguir, o seu ensino não vai conseguir avançar de acordo com as necessidades daquela turma. Então, assim, falando por mim, você fez uma pergunta bem pessoal, e eu deixaria isso, inclusive, como um conselho para todos, a gente precisa o tempo inteiro, constantemente, buscar conhecimento, buscar avançar, buscar o novo, buscar se atualizar, ou seja, reaver determinados paradigmas, reinterpretar determinadas teorias e conceitos que a gente aprendeu ao longo da vida. Meus queridos ouvintes, chegou ao fim de mais um Papo com o Especialista. Queria agradecer a audiência e a presença de todos vocês aqui conosco. Quero agradecer a Leonardo por essa presença ilustre aqui. E queria dizer que a porta dos nossos estúdios está sempre aberta para você. Muito obrigado, Leonardo. Então, pessoal, muito obrigado, muito boa noite. Eu agradeço a participação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.